Olá, pessoal! Bem-vindos ao Inteligência Evolutiva, podcast da Associação Internacional de Inversão Existencial. Em cada episódio aqui, nós conversamos sobre temas atuais, mas sempre sobre a ótica da técnica de vida inversão existencial. No episódio de hoje, nós estamos aqui com a Jéssica Laudares, o Emanuel Maia, a Anne Olles e eu, Lara Rezende. E nós vamos conversar sobre experiências parapsíquicas na juventude. Então, se você aí que está assistindo, você se encontra na fase da adolescência ou no início da adultidade e vivencia ou já vivenciou fenômenos paranormais, como, por exemplo, projeção lúcida, clarividência, clareaudiência, telepatia, enfim, entre outros, fique ligado, assista até o final e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos começar aqui, né, gente, a conversa. Nós, enquanto estávamos montando aqui o cenário, fazendo os testes, a gente começou conversando, né, sobre a questão de como cada um conheceu a conscienciologia. E tivemos alguns pontos interessantes da Jéssica e da Anne, né? Então, vocês poderiam falar um pouquinho como é que vocês chegaram na conscienciologia, como é que vocês conheceram, que tem a ver com parapsiquismo, né? Sim. Então, no meu caso, eu, desde criancinha, assim, eu tinha fenômenos parapsíquicos, né, ou paranormais, etc. E assim, eu também tinha muita ideia inata de que o parapsiquismo existia e nunca tive dúvidas disso. Até por causa das experiências, mas também era como se eu tivesse nascido com essa ideia, assim, para eu estudar parapsiquismo era uma coisa importante e tudo mais. Mas você tinha alguém na família, alguma referência, ou era realmente... Não. É uma singularidade ali que você trouxe porque já. a minha família sempre foi uma família muito católica. Até as pessoas tinham um certo parapsiquismo, mas não era uma coisa assim que dava um valor ou que tinha aquelas explicações mais religiosas, sabe? Coisas nesse sentido. Aí eu tive várias experiências parapsíquicas na infância, né? Assim, por exemplo, que eu leio bastante. Quando eu era bem mais nova, assim, eu tinha bastante a questão de clareaudiência, que às vezes eu estava fazendo alguma coisa e eu ouvia alguém falar. Mas não aquela fala na cabeça, mas a fala no ambiente mesmo, assim. Eu ouvia alguém falar, aí eu olhava, não via ninguém, não via nada e tal. Só que eu considero pra mim que o fenômeno que meio foi, assim, um marco pra mim, né, que quando eu tive aquele fenômeno foi uma coisa mais que eu falei, não, isso é sério, vou estudar isso mais, foi quando quando um parente meu, que na verdade era o marido de uma tia minha, ele faleceu e no dia que ele foi enterrado, eu tava no banheiro, tava saindo do banho, assim, e aí quando eu saí do banho, eu vi ele lá, em frente ao espelho, no banheiro. Eu vi o psicossoma dele, né? A gente chama de psicossoma, mas assim, naquela época na minha cabeça era o espírito, o fantasma dele. Então eu vi o psicossoma dele lá. E, inclusive, assim, com o energossoma, né, o corpo energético estava ainda bem forte, ainda estava bem iluminado. E aquilo me deu a certeza dessa questão do parapsiquismo, porque foi muito, assim, eu tinha nessa época, se não me engano, era 12 anos quando ele morreu. Nossa! Mas esse não assustou na hora? Você, peraí que eu tô aqui tomando banho. Não, porque Era natural. era igual eu comentei, né? Era uma coisa que eu já tinha certeza que existia, assim, nunca tinha nenhum tipo de dúvida. Só que como foi um fenômeno, assim, que foi o mais... que não tinha como ter margem para dúvida, porque realmente eu vi ele lá e ele sorriu para mim, ele tentou até ter um contato ali, né? Então foi uma coisa que, não, agora que eu tive esse fenômeno, eu realmente tive a certeza dessa questão do parapsiquismo. Mas aí eu fui estudar mais outras coisas, então teve uma época que eu fui buscadora borboleta, fiquei estudando muito assim sobre os fenômenos em geral. Aí, em determinado momento, eu entrei em contato com a questão da projeção lúcida, que para mim também foi uma coisa que eu sempre tive essas experiências de projeção lúcida, mas eu achava que era sonho lúcido, porque eu sempre tinha sonhos que eu controlava tudo que eu estava fazendo, raciocinava, tinha as memórias ali da minha vida normal, só que eu chamava aquilo de um sonho que eu podia controlar, assim, não sabia que era uma Isso coisa é bem comum, né? Eu lembro até na época de escola e faculdade, quando eu conversava sobre parapsiquismo e projeção consciente, vários colegas relatavam que volta e meia tinham esses sonhos, né? Sim. Mas às vezes pra fazer umas besteiras, nada a ver, eu vou comer tal coisa. Exato. Um cachorro Vou quente ficar gigante, uns voando. negócios. Totalmente aleatório. Sim, Inútil, né? sim.
E aí depois que eu fiquei um tempo tendo isso, eu comecei a pesquisar na internet sobre projeção consciente. Aí pesquisei, achei algumas coisas, eu li aquele livro lá que várias pessoas da Conscienciologia leram, que é do Sylvian Muldon, né? Que é Projeção Astral. E aí depois eu... fiquei estudando várias coisas. Aí teve um belo dia, eu peguei um ônibus lá em Belo Horizonte e aí tinha o anúncio lá, você já teve a sensação de estar fora do corpo no ônibus? Aí eu achei interessante, nossa, tem alguma instituição que estuda isso, só que eu não procurei na época saber mais. Porque na época era difícil, né? Na época tinha o telefone fixo, gente, eu vou ligar o telefone fixo. Parece uma coisa aí que estuda... Não, o telefone fixo. Hoje em dia, por exemplo, a gente só usa o WhatsApp e tal, mas naquela época ainda se usava o telefone fixo. Mas isso, naquela época, foi um pouco de barreira, assim, pra mim, né? Eu não entrei em contato. Aí depois, a minha mãe viu no jornal do Estado de Minas, que é um jornal lá de Minas Gerais, a palestra escrito "Você já teve a sensação de estar fora do corpo?" Aí ela chegou e falou assim comigo: "Ai, Jéssica, eu vi aqui no jornal, tem um tema daquelas coisas lá que você estuda." Aí eu olhei, me interessei e fui lá no IPC. No IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Isso foi quando, Jéssica? Eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 17. Mas você lembra do ano? Deve ter sido 2006, 2007, não. por aí. Eu tô perguntando porque a gente chegou a voluntariar juntas, né, no IPC de Belo Horizonte. Mas aí depois eu fui em uma palestra, só que depois eu sumi, não apareci mais. E aí foi em 2012 que eu voltei lá então foi o ano IPC. que eu conheci, né? Aí, interessante. Entendi. Mas então foi através da projeção que você começou a ir atrás, né? Apesar Sim. de já ser natural para você o parapsiquismo. Sim. Eu achei legal porque você falou isso da frase, né? Que te chamou a atenção. Do você ter a sensação de estar fora do corpo. E do jornal, né? Porque a Anne tem uma experiência parecida, né? Uhum. Então, assim, comigo foi bem, assim, parecido. Só que, assim, eu não tinha tanto parafenômeno, sabe? Tipo assim, no sentido de ver consciências ou sair fora do corpo espontaneamente. Mas eu tinha, acho que talvez a questão da ideia inata, sabe? Do parapsiquismo. Então, eu tinha muito interesse desde criancinha, assim, sabe? Tanto que agora eu lembro que eu era criancinha e eu queria ter poderes mágicos. Então, tipo assim, o meu sonho, gente, é sério. Toda vez que eu fazia aniversário, sabe o que você faz? Sabe aquelas coisas... faz o desejo? Aí todos os desejos que eu pedi era pra ter poderes mágicos. Então era muito assim, eu ficava... Sabe aquela coisa de você ver, de você tentar... Eu ficava tentando fazer os movimentos, os objetos se movimentar. Todas essas coisas assim. E aí, depois assim... E aí, quando eu tinha 11 anos, né? O meu pai, ele participava da Rosa Cruz, né? Que é uma coisa mais mística, assim, que fala de umas coisas relacionadas ao parapsiquismo. E aí, de vez em quando, ele falava assim, quando você aprender a ler, eu vou colocar você nesse negócio aí, na Rosa Cruz. Aí eu, tá bom, né? Um dia ele tava falando disso, da Rosa Cruz, eu falei, mas o que vocês fazem lá, pai? Aí ele falou assim, a gente aprende a sair fora do corpo. Nossa, naquele momento eu sei que eu tive um troço, assim, porque eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu falei, você vai me colocar agora nisso daí. Aí eu entrei, eu fiquei um tempo lá. Era até interessante algumas coisas, só que é uma coisa muito mística, não era exatamente o que eu tava procurando, não era o que eu queria, né? E aí eu fiquei um tempo participando, só que chegou um momento que eu senti assim, que eu queria ter mais informação, que a informação que eu recebia não era suficiente. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre projeção, porque a projeção foi o fenômeno também que mais me chamou a atenção. Então aí eu comecei a pesquisar sobre sair fora do corpo. Aí foi nisso que eu encontrei a primeira vez o site do IPC. Só que naquela época eu era bem jovem e também não tinha dinheiro, eu morava na cidade bem pequenininha, não tinha como eu ir para outro local fazer cursos. E no site do IPC eu só tinha agenda, tipo assim, de cursos, não tinha muito mais coisas. Não tinha muita informação. Não tinha muita informação. E então eu ficava sempre olhando sites, assim, às vezes até mais místicos mesmo, que ensinavam técnicas de sair fora do corpo. E eu ficava lá, às vezes, e eu ficava realmente todos os dias aplicando técnicas para sair fora do corpo. Legal, já na autoexperimentação ali, né, testando. Então, que eu tinha muito essa vontade, assim. E aí, depois de um tempo, assim, aí eu lembro de eu fazendo estágio ali, mais ou menos no início da minha faculdade. Aí eu também tava lendo o jornal da minha cidade, e daí tava lá, a mesma palestra.
você já teve a experiência de sair fora do corpo do IPC? E daí eu lembrava que tinha um site, eu falei, não acredito, o que isso tá fazendo aqui nessa cidade, no fim do mundo? Aí eu fui e participei da palestra e aí foi a partir daí que eu comecei. Interessante, né? O IPC, ele é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então ele tem várias cidades, né, do Brasil, e acho que fora hoje em dia, não sei como é que tá, né? Mas só para o pessoal saber da sigla. E você falou do Rosa Cruz, né, que tinha uma pegada mais mística, não era exatamente isso que você queria. E o Manuel tinha comentado isso dessa questão do princípio da descrença, né, que te chamou a atenção, se puder trazer aí e contar pra gente um pouquinho essa experiência. Claro, claro. Então, o princípio da descrença, ele foi a minha senha, vamos dizer assim, né? Foi o que me chamou mais atenção dentro do contexto da Conscienciologia. Eu conheço a Conscienciologia desde os meus 7, 8 anos, né? Foi através do meu pai que entrou, que conheceu primeiramente, né? Ele começou a ter fenômenos, enfim, vários tipos de experiência fora do corpo, né? A que chamou, a mais impactante para ele foi a projeção de consciência contínua, né? Onde a pessoa praticamente ela sai do corpo acordada, né? Ela vê a saída. Ela vê a saída, ela acordada ainda, ela sai do corpo, né? Do início ao fim. Então, né? isso aí, até aquele momento, meu pai era, vamos dizer assim, ele se considerava ateu, né? Materialista, né? Ele não tinha abertura ali para a questão vamos dizer assim, enfim, da paranormalidade, do parapsiquismo, né? De fenômenos, parafenômenos, né? Do parapsiquismo. E aquilo ali mudou, né? Ressignificou totalmente lá a cabeça dele, a mentalidade dele, né? Naquele momento. Então, ele falou, não, deve ter alguma coisa que me puxa aqui, que, vamos dizer assim, que estude isso de uma maneira científica, né? Porque até aquele momento ele não queria saber nada que fizesse cotejo ali, relação com a religião, né? Com linhas místicas, enfim, né? Então, foi a partir daí que ele teve contato, né? Ele acabou, assim, através da minha tia, né? Uma tia minha, por parte de pai, né? Irmã dele, já conhecia a projeciologia na época, né? E daí falou para ele, assim, eu abri o jogo secretamente porque a família em si, né? A minha família é católica, né? Religiosa. Então ela falou assim, da boca para o ouvido para ele, né? Sobre essa existência da projeciologia, do Valdo Vieira e tudo. E daí, nessa época, lá em Natal, né? Que foi a cidade de onde eu venho, já estava se iniciando lá um grupo, né? De estudos, né? O pessoal estava já começando a querer fazer cursos, eventos, trazer o pessoal do Rio de Janeiro, né? Na época era a sede, né, principal da projeciologia e conscienciologia, né? E não foi a partir daí, né? Meu pai ele começou a frequentar, virou voluntário, né? E começou a trazer para casa, né? Vamos dizer assim, essa ideia de trazer as energias, o parapsiquismo, né, para dentro de casa, mas nada de forma de impor isso, né? Nada forçado, né? Ele sempre trazia isso pela experiência, né? Eu ia perguntar isso porque meu caso foi parecido, né? Inclusive lá em Natal também, que minha mãe conheceu e começou a voluntariar no mesmo local, né? Mas era algo dela, eu nem sabia falar conscienciologia, eu falava, ela vai nos cursos aí, vai nos negócios aí. Exato. Então não era algo que ela trazia, assim, não é que nem uma religião, assim, não é uma religião que você, não, vá lá, porque assim, sabe, porque existe essa realidade, né? Aí eu queria saber, na sua história, fica de castigo, né? Como é que você conheceu? Porque seu pai estava lá voluntariando, mas era algo que vocês conversavam e aí depois chamou a atenção alguma coisa? Como é que foi seu contato, né? Sim. Não, então, ele tinha as experiências, né? Através dos cursos, né? Fazia lá o P1, P2, P3 na época, né? P4. E daí ele conversava com a gente, interagia com a gente, né? Com a minha mãe, né? Comigo, com a minha irmã, né? E daí ele falava, não, vamos fazer aqui um negócio diferente, aqui, um exercício, né? Aí a gente fazia, ele apagava a luz, né? Geralmente era no quarto, né? Aí deixava em penumbra, aí fazia, tenta aqui, aí ele fazia lá um trabalho energético com as mãos, tenta visualizar aqui, ver se você consegue visualizar uma bola de energia, né? Então, às vezes, tenta... Campo interpalmar, né? Também a técnica do campo interpalmar também, a questão da bola de energia também, né? Ele formava o campo, veja se você consegue visualizar alguma coisa entre as minhas mãos. Veja se você consegue sentir, né? A técnica do interpalmar, né? Que é basicamente você colocar a mão, né? Ele jogava as mãos assim e pedia pra gente jogar uma das nossas mãos no meio, né? Pra ver se a gente sentia o campo energético. Então, assim, a gente já sentia, né? E o fato da gente ser criança nessa época, né? A criança ela tem muita predisposição, né? Vamos dizer assim, o afloramento parapsíquico nessa época é muito forte, né? Então, assim, foi a partir daí que começou a chamar a atenção. Foi, mas eu tô sentindo, isso realmente existe e tal, alguma coisa que vai além do físico e tal.
Mas assim, eu fiquei por isso mesmo, aí eu comecei, vamos dizer assim, com o passar do tempo de alguns anos, né? Eu não levei muito a sério na época, né? Mas eu, com o passar assim, dos anos, eu fui estudando assim um pouco mais assim em termos de leitura, de pesquisa por fora, apesar de ser assim de outras linhas, mas vamos dizer assim, o que me interessava mais era a questão da parte dos fenômenos, né? Até que um belo dia lá nós retomamos, assim, meu pai ele resolveu lá retomar a ideia de voltar, né, a estudar, virar voluntário, né, e estudar a Conscienciologia. E daí, vamos dizer assim, nesse viés aí, né, nesse momento, o que me chamou a atenção, assim, eu já estava enfim, já adolescente, né, já não era mais criança nessa época, eu já tinha lá os meus 19 para 20 anos, e daí me veio a questão ali, já tendo esse recontato, né, de uma maneira mais séria, né, mais madura, né, aí foi onde realmente eu passei a conhecer o princípio da descrença, né, que é aplicado o princípio da descrença dentro da Conscienciologia. Então aquilo ali já me chamou a atenção, né, porque até aquele momento, né, desde então eu já vim estudando as coisas ali, mas numa pegada muito mais mística, né, tinha outras linhas orientais que tinham uma mistura, né, um pouco mística, né, meio folclórica até em algumas situações. Então foi isso que me chamou a atenção, né? A questão de estudar isso pelo viés ali, pela linha da descrença, né? De você não acreditar em nada e ter as suas próprias experiências. Ah, é legal. No meu caso foi bem parecido com o seu, assim, porque já era natural essa questão de ter parapsiquismo dentro da família, que minha mãe já era muito parapsíquica desde criança, então pela própria criação dela, que minha avó dava suporte para as experiências que ela tinha no dia a dia. Então ela trouxe isso para a minha criação também, né? Eu tinha, não tinha muitas coisas de projeção, clarividência ou clareaudiência, esses fenômenos tão explícitos, assim, escrachados, digamos assim. Mas eu tinha bastante sensibilidade com as energias, né? Mais questão de psicometria, ou até às vezes de reconhecer uma pessoa ou outra de outras vidas, né? E tudo mais. Inclusive, não acredite em nada do que a gente está falando, tenha suas próprias experiências. Nós estamos comentando aqui sobre as experiências que a gente teve, mas você, através do estudo e principalmente da prática, né, da experimentação, você pode ter as suas próprias experiências e, a partir disso, tirar suas próprias conclusões, tá? Não vai no bico de ninguém, não. Mas, Lara, como é que seria essa psicometria aí? Você falou que teve mais vivências de psicometria? Isso, que a leitura energética, assim, do ambiente, de pessoas, sim. Né? Então isso era algo bem natural, assim, pra mim na infância, de saber se a pessoa está bem, se está mal, se está com uma dor aqui ou ali. Às vezes até está pensando algo, assim, né? Então era bem sensível. E era mais nesse sentido, né? Então sempre cresci, né? Cresci uma vez só. Eu cresci com essa naturalidade em relação ao parapsiquismo, era muito tranquilo, né? Minha mãe comentava das experiências dela, meu pai e minha irmã também, tranquilo assim, né? Mas aí, quando eu fiz 18 anos, eu morava em Belo Horizonte já, e eu fui participar de um curso, na verdade foi patrocinado, né? Minha mãe falou, vou dar um curso pra você e sua irmã no carnaval, gente. Aí, no meio do carnaval, o carnaval todinho, nesse curso aí, aí ela falou, vocês vão fazer aí, e se gostar, vocês continuam. Foi em Belo Horizonte, que era 40 manobras que sempre tinha. Eu fiz todas as vezes, eu fiz o primeiro. E aí eu fui lá, né? Não sabia nem o que era aquele povo, o que esse povo estava estudando, que negócio era esse, que curso é esse de 40 manobras energéticas. Parece até um negócio meio de academia, né? As manobras, não sei o que, sei lá. 4 dias disso, né? Mas eu fui e eu amei, assim, me senti em casa, porque o curso ele era bem desdramatizante em relação ao parapsiquismo. E prático assim, também, né? É um curso bem prático. Totalmente prático. Né? Todo mundo faz exercício ali, né? Você faz o exercício para testar com a pessoa, depois faz com outra e comenta, um negócio bem tranquilo, assim, nada de... Não precisou... Claro que às vezes a gente faz esses exercícios na penumbra ali e tudo mais, né? Mas ali era bem para desdramatizar mesmo. E eu adorei, super me identifiquei, e aí comecei a estudar, ir atrás, né? A partir disso. É interessante que o primeiro curso que você fez tem muito a ver com a sua singularidade parapsíquica, né? Que você comentou que tinha mais facilidade ali da questão da leitura energética e tal, e aí você entrou bem no curso que era focado no desenvolvimento energético. Sim. É interessante. Mas até isso que você comentou, eu acho que é até interessante, assim, falar, porque, assim, eu também percebo do meu caso, assim, esse processo da maior facilidade com essa sensibilidade energética.
Só que às vezes pode passar um pouco despercebido por não ter essa questão, por exemplo, de ver com CXs, né? Essas questões assim de mais parafenomênica. E só que é interessante porque assim, a pessoa parapsíquica, né, ela pode ter várias modalidades do parapsiquismo. E aí, várias competências. Várias competências. E é interessante pensar porque, de fato, às vezes não vai ter aqueles parafenômenos, mas é caracterizada a pessoa parapsíquica por aquela pessoa que tem as energias mais abertas e que, de alguma maneira, o holopensene, o meio, as consciências vão ter mais influência sobre ela e ela vai, às vezes, perceber mais algumas coisas que estão além dos 5 sentidos. Diferentes, às vezes, do que aquela pessoa mais casca grossa, né, que a gente chama, que, às vezes, não vai nem estar percebendo que as energias dela ali estão mais bloqueadas, né? Então, tipo assim, realmente como se não conseguisse perceber. Então, nada tivesse acontecendo. Né? Então, assim, no meu caso, por muito tempo, eu achava que eu não tinha parapsiquismo por conta dessa questão de não ter tanto parafenômeno nesse aspecto. Só que, por exemplo, depois você vai analisar, eu tinha várias coisas muito ligadas a essa questão da sensibilidade, que chegava ao ponto assim, tinha lugares que eu ia, que às vezes a energia era tão ruim que eu não conseguia comer no lugar. Já queria ir embora, assim, né? Tinha alguns lugares que eu viajava e ia visitar a família, que às vezes eu ficava na casa de algum familiar que a energia estava muito ruim, eu ficava assim, sem brincadeira, dias sem comer. Porque eu não conseguia, assim, tipo, às vezes 2 dias sem comer. Nossa. Às vezes comia só lá, tipo, um chocolatinho, alguma coisa assim, quando eu ia no mercado, porque... Dava um mal-estar. Eu ficava até, tipo assim, com náusea, sabe? Porque eu tinha a impressão de que aquela energia que a pessoa, digamos, ia pra comida. Ia transferir. E aí eu não conseguia comer. Isso era uma coisa até, sabe? E isso eu vi que pegou por muito tempo na minha alimentação. Aí tinha outra coisa, assim, que era muito engraçada, que eu lembro quando eu era criança, não sei se é muito engraçado, assim, que eu lembro que quando, às vezes eu pegava, assim, a pessoa alguma criança tinha se machucado, quando eu tocava, assim, na criança, é como se eu sentisse um pouco da dor do que ela estava sentindo, tanto que às vezes eu me machucava e eu falava, toca aqui pra você ver como tá doendo. Como se fosse uma coisa mais natural, né, a pessoa sentir. Como se a outra pessoa fosse sentir também. Então, toca aqui. É muito engraçado essas coisas, né? Só que realmente é interessante olhar, porque às vezes não é só a questão do parafenômeno, mas o quanto que às vezes essa sensibilidade, ela pode também influenciar e a pessoa pode ter muita, inclusive, labilidade, né? Do humor ficar alterando. Acontecia muito comigo isso, né? E a pessoa nem perceber, né? Não ter lucidez pra isso. Exato, nem saber que é parapsiquismo, nem saber que, né, tem ali alguma influência extrafísica, então... Inclusive, já aproveitando, né, um gancho do seu relato aí, essa questão da sensibilidade, né? Quando eu comecei a aplicar a técnica da Invexis, que foi quando eu estava com 20 para 21 anos, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o desenvolvimento do parapsiquismo. A gente até teve uma semana da Invexis, que foi de 2017, que o tema do congresso era desenvolvimento do parapsiquismo no inversor. Aí, na época, eu aproveitei para poder analisar no meu dia a dia, de forma mais técnica, né? Como que eu posso otimizar minha vida através do desenvolvimento do parapsiquismo. Como o parapsiquismo é um tema muito amplo, e como a Anne até falou, existem várias competências, desde a habilidade de dominar esses fenômenos, né, de forma lúcida, que a gente estava falando, né, da projeção, de psicometria, ou às vezes telepatia, retrocognição. Né? Esses fenômenos eles podem acontecer de forma espontânea, patrocinada por consciências extrafísicas, ou a gente pode treinar igual a Anne fazia, de ficar lá todo dia. Hoje eu vou sair do corpo, aí ir lá, aplicar técnica. Né? A gente pode fazer isso de forma consciente e ali dedicada, né, com vontade. E aí nessa época eu tinha muita dúvida em perceber quando eu estava ou não assimilada energeticamente. E a assimilação é quando você tem um acoplamento energético, né? Acoplamento é quando tem essa interfusão das auras entre uma pessoa ou outra, ou entre ambientes, enfim, ou com objetos, assim, tem uma troca energética. Aí a assimilação é quando você, assim, pega um pouquinho para você, né? Quando você faz isso de forma lúcida, voluntária, é quando você sabe exatamente o que você está assimilando. Por exemplo, assimilei com a Jéssica. Acoplei com a Jéssica, assimilei. Pô, a Jéssica tô sentindo que ela tá com os chakras bem
desbloqueados. Muito obrigada. Nossa, Tô investindo uau. muito. Uau. Que expansão do Corona Chakra, tá? Foi energia boa, obrigada, Jéssica. A gente, né, trocou essa energia aqui. Mas, às vezes, no dia a dia, por exemplo, você vai no banco, você fica lá um tempão na fila do banco. E aí você sai, assim, irritado, às vezes, porque você assimilou a energia ali do ambiente das pessoas que também estão impacientes, irritadas, né? E, às vezes, você nem sabe que aquilo ali não era exatamente seu, né? Então, ali teve uma assimilação, mas foi involuntária. E a assimilação, ela acontece no dia a dia naturalmente. Você queira ou não, né? Tá acontecendo ali. E aí eu falei, caramba, eu quero saber quando eu estou assimilada no dia a dia, quero aprender a identificar isso, para eu conseguir verificar se eu estou conseguindo fazer assim, se está dando certo, se eu faço a técnica do estado vibracional e está limpando. Aí então eu comecei a estudar sobre isso, porque eu pensei, para limpar, primeiro tem que saber quando tá sujo, né? E aí eu escrevi um artigo para a revista Gestações Conscienciais. Inclusive, ela está disponível no site da Sinvex, né? Nós temos todas as nossas revistas disponíveis. E nesse artigo foi sobre desassimilação eficaz. Então, eu comecei a olhar no dia a dia, reparar em pequenas coisas, né? E eu percebi que eu tinha muito mais parapsiquismo do que eu pensava, que eu achei que eu não tivesse muito também, não. E aí eu comecei a estudar e percebi que eu tinha. Uma coisa que foi assim, um divisor de águas foi estudar a teoria. Por exemplo, a gente tem vários livros na Conscienciologia, né, sobre a parte teórica. O que é assimilação? O que é desassimilação? O que é escagem lúcida, vampirização energética, telepatia. Então, eu saber ali a teoria, o conceito de cada competência me ajudou a identificar na prática. Porque quando eu não sabia os nomes, o fenômeno acontecia e passava batido, sei lá o que eu tô tendo, né? Então, essa parte de estudar realmente a teoria e aplicar as técnicas e observar no dia a dia me ajudou muito a ampliar meu conhecimento do parapsiquismo, ver que eu tinha parapsiquismo sim, né? Não precisava materializar o tio dessomado lá do banheiro para dizer, ela é parapsíquica. Não precisava disso, né? E aí eu comecei a entender melhor como é que eu funcionava, como é que era o meu parapsiquismo, e a partir daí eu comecei a estudar mais e a desenvolver mais, né? Então, acho que esse estudo para essa revista da Sinvex foi bem legal, assim, em termos práticos. Mas aí, gente, queria saber de vocês, assim, como é que funciona o parapsiquismo de vocês e como é que vocês fazem ali no dia a dia para que ele seja algo que otimize a rotina de vocês, né? Que otimize ali a aplicação da técnica da Invexis. Como que funciona aí? O que vocês quiserem falar? Então, eu acho que uma coisa, por exemplo, que eu acho que pode ser interessante falar nesse sentido, né, dentro do meu caso, é que assim, quando eu estava ali na infância, quase adolescência, eu tinha o parapsiquismo mais aflorado, porque era como se fosse uma coisa que eu recuperei cons. Eu nasci ali e aí fui recuperando cons daquilo e não tinha tanto os apriorismos ou coisas assim para poder barrar, e aí foi mais desenvolvendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia para poder estudar esse parapsiquismo, eu pegava um fenômeno que eu queria perceber. E é interessante que é como se eu tivesse também uma coisa, às vezes, meio inata, assim, de princípio da descrença, mais ou menos. Porque quando eu tinha um fenômeno que eu queria estudar mais, eu procurava saturar o estudo daquele fenômeno e aí experimentar, assim, ter uma experimentação daquele fenômeno. E aí, quando eu tinha aquela experimentação, eu ficava satisfeita, sabe? Agora eu tive. Check. Só que olha pra você ver, né? Que aí a gente ainda não tá naquela coisa de ver, como que eu vou usar a espaço-extensialidade? Isso eu ainda não tinha. Mas, por exemplo... Eu só queria testar, né? Eu só queria fazer o teste ali e ver se esse trem funciona ou não. Exato. Aí eu lembro que eu fiz isso, por exemplo, com telepatia. Eu estudei um tempo telepatia, e quando eu tive, assim, comecei a ouvir as vozes ali na minha cabeça, eu falei, não, isso aí existe mesmo. As vozes da sua cabeça? As vozes, dependendo, são reais, né? Então, aí teve pré-cognição. Eu lembro que um fenômeno marcante no meu caso, né, sobre pré-cognição, foi quando teve aquela tsunami lá na Indonésia. Eu não lembro que ano que foi. 2004.
Então, Nossa. aí sabe certinho aí. Sabendo. Quando teve isso aí, eu fiquei, por exemplo, uns 3 meses antes tendo sonhos com um mar gigante, assim, com ondas gigantes, meio que matando várias pessoas. E aí também aí eu falei, precognição, check. Aí eu fui fazendo isso, sabe? A projeção lúcida foi depois que eu li esse livro do Sylvian Muldan, eu tive uma projeção também de consciência contínua, que aí também eu tive maior certeza, porque antes era só os sonhos lúcidos e tudo mais. Só que eu ainda não tinha essa pegada da questão da assistencialidade. Eu fui pensar mais nisso quando eu conheci a Conscienciologia, né? Porque aí eu fui falando assim, não, agora tem, digamos assim, um porquê de eu desenvolver esse parapsiquismo, que é para eu aplicar para assistência, não é para eu ficar só ali tendo fenômeno e pronto, acabou, não tem nenhuma utilidade. E aí depois, quando eu fui estudar mais a Invexis, aí deu uma qualificada ainda maior, né? Porque, pelo menos na minha visão, a Invexis, ela dá um direcionamento do que você vai fazer no parapsiquismo até a mais longo prazo, né? Porque aí você fala assim, por exemplo, eu tô desenvolvendo isso para fazer assistência, mas também uma meta minha vai ser, por exemplo, usar esse parapsiquismo até eu chegar a uma condição evolutiva melhor, né? Por exemplo, a desperticidade, né? Que é o ser desassediado permanente total. Então, se eu chegando na desperticidade, eu vou também melhorar essa questão assistencial. Então, a questão da Invexis, assim, ela acabou dando esse norte em relação ao que eu ia desenvolver nessa questão parapsíquica e de maneira cosmoética também, porque a cosmoética também foi uma coisa da Conscienciologia que foi muito séria para mim, sabe? Quando eu entrei em contato com esse conceito ali da cosmoética, que é essa moral cósmica, né? Assim, a gente vê o que é o mais certo de fazer, independente do local que a pessoa tá, independente da dimensão e tudo mais, eu também fiquei assim, também não é só o parapsiquismo, assim, para qualquer coisa, é o parapsiquismo cosmoético também. Então foram várias coisas ali que ficou muito mais qualificadas depois que eu fui estudar um pouco de maneira mais técnica a questão do parapsiquismo, sabe? Interessante. Isso que você falou da cosmoética me lembrou, mais ou menos na mesma época que eu escrevi aquele artigo da Dzacim, né? Mais ou menos no mesmo ano, 2017, eu comecei a reparar mais nisso no dia a dia, em relação a como estavam minhas energias e como eu me relacionava nas pessoas. Peraí, deixa eu recapitular. Nas interações com cada pessoa, eu ficava reparando como estavam minhas energias para que aquela pessoa saísse melhor do que ela estava antes, né? E não o contrário, eu não queria chegar e, prejudicar outra pessoa se eu não estivesse bem energeticamente ou emocionalmente. Então eu focava no meu bem-estar emocional e energético para que nas minhas interações com as minhas amizades, na minha família, em relacionamento, a outra pessoa saia melhor do que ela estava antes, né? Ou pelo menos do mesmo jeito que estava. E aí eu comecei a reparar também em relação aos ambientes. Então, por exemplo, você já viu quando você vai no shopping e você vai usar um banheiro do shopping, você chega lá, tá todo sujo? Você fica pensando, nossa, a pessoa que veio aqui antes que sem noção, cara, que é isso? Aí eu pensava exatamente isso, só que em relação às minhas energias. Poxa, eu vou passar por esse ambiente, eu não vou deixar aquele rastro de pensamentos, sentimentos e energias negativos, sabe? De, sei lá, de raiva, de entropia, de confusão. Eu quero deixar bons rastros, né? No meu ambiente de trabalho, enfim, nos lugares que eu passo e principalmente na minha casa e no meu quarto. Se você mora com outras pessoas, o seu quarto, pelo menos, tem que ser ali o seu refúgio ali, energético, pra você poder refigurar, né? E se reestabilizar. Então, esse negócio da cosmoética é muito sério, né? Porque é o tempo todo. Sim. Né? E você? Bom, assim, em relação a como funciona o meu parapsiquismo, acho que eu comentei um pouco, né? Tem a ver com essa questão da sensibilidade energética, assim, acho que é o principal. De realmente, assim, tem a ver com esse processo da sensibilidade energética, da leitura energética e junto com o processo mesmo de ter muita energia. Então, eu vejo que o que acontece comigo, assim, que acontecia inclusive muito na adolescência, esse processo de fazer muita assimilação por onde eu ia, e esse processo das escagens, né, que é você escar consciências, né, consciências extrafísicas, que a gente chama, de onde você ia. Então, assim, muitas vezes eu chegava em casa, eu ficava toda assimilada, ficava com ressaca energética. Então, você vira uma esponja, né? Exatamente, a gente chama isso de esponja, né? Então, isso acontecia muito comigo na adolescência, né, assim...
Todos os dias. Eu dormia, acordava bem, saía de casa, bastava ir no mercado. Nossa. Tipo assim, era terrível. E às vezes eu lembro, nossa, assim, da época que eu chegava da escola, eu queria deitar no sofá, eu queria dormir. Eu não queria fazer mais exausta, nada. Né? Ficava exausta. Nossa, verdade. Mas aí você ia em festa nessa época? Não, eu pensei a mesma coisa. Será que a Anne participou de balada? Ou essas coisas que... Porque ela ia durar uma noite da balada. Olha, eu cheguei a participar, mas não muito, assim, né? Tipo, eu cheguei a participar de uma festa ou outra, mas não era uma coisa tão constante, assim, né? Mas realmente, se eu fosse, isso pegava bastante. Então... Nossa, eu lembro que eu ia, assim, aniversário, eu nem gostava de ir, né? Uhum. Mas aí um aniversário outro, embalado, eu lembro que eu cheguei aí e eu demorava uns 3 dias, assim, pra me recuperar depois, pra voltar ao normal. Ficava totalmente cansada e desorganizada, praticamente. E olha que nem chegava a beber, né? Nem bebia, era só água, e era só me hidratando ali e dançando, só de estar ali. Mas uma coisa que eu já percebi, assim, no meu parapsiquismo, que é assim, não sei se acontece com vocês, mas no meu caso, às vezes de pensar em alguma coisa, às vezes de falar alguma coisa, eu já percebo, às vezes, a evocação daquele padrão, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu percebo que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu penso, com o que eu falo, sabe? Com o que eu evoco, o que eu tenho, por exemplo, de bagulho, digamos assim, né? Objeto na minha casa, porque assim... Que conteúdos consome nas redes sociais. Exatamente, rede social. Se eu ficar, tipo assim, que seja 10 minutos ali, eu já fico com ressaca energética. Então, assim, parece que já evoca aquilo, já evoca aquele padrão, eu já, às vezes, já faço uma escagem, eu já fico assimilado, eu já me dá ressaca energética. Então, o meu parapsiquismo, ele funciona muito desse sentido, né? Que tem processo muita energia, e aí eu vejo que a minha, assim, uma das singularidades envolve essa questão da instalação de campo, que eu acho que isso ajuda muito na liderança. Uhum. Porque eu vejo que, às vezes, eu falo alguma coisa e aquilo tem uma reverberação, assim, maior, por conta dessa questão das energias, assim. E outra coisa que eu percebo, que também como funciona o meu parapsiquismo, é o processo do acoplamento com SINs e com CIEX. Então, tanto esse processo de acoplar e às vezes começar a sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou com o CIEX também ter facilidade com o acoplamento, tanto, né, com a sede quanto com o paro, né? Mas isso é bem legal, até no meio da sua profissão também, e no dia a dia. Você saber o que o outro está sentindo, então você consegue, às vezes, a partir do diagnóstico, saber melhor como ajudar a pessoa, né? Se vai ser uma esterilização energética, se vai ser uma fala, como abordar tal assunto, como é que você vai assistir aquela pessoa, né? Sim. Isso é bem interessante. Essa habilidade. Antes eu sofria muito com isso, porque daí eu ficava sentindo aquele desconforto, eu queria me livrar daquilo, eu não queria ficar sentindo Quem aquilo. nunca? Exato. Então, aí hoje, que daí eu, né, estudando um pouco mais o parapsiquismo, eu tento usar isso de uma forma mais, assim, funcional, então ficar mais atento. Eu vejo que para eu não ficar mal, eu preciso ficar toda hora atento, eu preciso perceber quando tá tendo as mudanças energéticas para eu não entrar, tipo, na onda sem perceber. Eu tenho que estar muito, muito atenta, tipo assim, fazendo o trabalho energético, né, assim, nesse aspecto. E aí eu vejo que é isso, uma das coisas que me ajuda é ficar atenta, trabalhar com as energias. Aí, por exemplo, como que eu utilizo isso até de forma funcional para assistência? Eu acho que é isso. Às vezes, já que eu sei que eu faço escagem até naturalmente, então já que então vamos fazer escagem de uma forma mais consciente. Então, né, eu tento fazer isso, esterilizar para a pessoa, melhorar o holopensene dela, quando eu vejo que é possível. Eu vejo que na TENEPS ajuda muito, então é muito interessante, né, que a TENEPS é aquela, né, a tarefa energética pessoal que a gente faz, né, é uma técnica que a pessoa, ela exterioriza as energias, né, todos os dias ali durante 50 minutos, junto com o amparador extrafísico. É muito interessante, assim, porque eu já percebi, às vezes, pessoas que estavam com algum problema comigo, eu colocava a pessoa na TENEPS e depois parecia que a pessoa mudava. A pessoa já chega sorrindo, né? E aí, Anne? Então, eu vejo que usar, né, já esse potencial, então, para poder fazer assistência, para ajudar os outros. E uma coisa que me ajudou muito, acho que tem muito a ver com uma coisa que você falou. Você falou que você leu muito, você começou a ver o nome dos fenômenos, né? O que me ajudou muito foi, até recentemente, né, eu fiz uma pesquisa aqui sobre a paralencologia, que é, no caso, o elenco de consciências extrafísicas amparadoras. E aí, nisso, eu fiz, obviamente, uma enumeração, né, de nomes, assim. Então, qual que são os apelidos dessas consciências? Quem são essas consciências?
E nisso eu comecei a ver o quanto que... e aí eu comecei a ver que... porque eu entrevistei pessoas para fazer isso e também com as minhas próprias parapercepções. Só que eu comecei a ver o quanto de coisas que eu já tinha percebido, só que eu não tinha dado nome, por isso a experiência ficava perdida e ficava lá aleatória, assim. Às vezes você nem se dá conta que teve, Exatamente. Então aí eu falei, nossa, eu preciso começar a dar nome para as coisas que eu percebo, para as minhas experiências, eu preciso perceber mais e anotar e registrar. Então eu comecei a registrar tudo que eu percebia. Tipo assim, porque aí eu comecei a ver o quanto que eu conseguia, na verdade, aproveitar muito mais as experiências parapsíquicas de forma lúcida fazendo isso, dando nome para as coisas. Eu acho que isso é muito comum. A pessoa, por desconhecer que existem esses fenômenos, ela não tem cognição para identificar eles no dia a dia, né? Já é natural para ela. Sim. E é um ponto bem interessante que você trouxe, que eu acho que para mim também funciona, né? Usar o desenvolvimento parapsíquico para ter uma autoconsciência da multidimensionalidade no dia a dia, né? Então, eu acordo, percebo como eu estou. Nossa, ontem eu tive projeção consciente? Não. Eu acordei melhor ou não? Aí você já vai, antes de sair de casa, já trabalha as energias, cuida do ambiente de casa, energias ali para blindar. Uma coisa também que eu percebi, aí ao longo que a gente vai amadurecendo, né? É que a gente, com essa lucidez, a gente pode escolher que tipos de acoplamentos a gente vai fazer. Então, desde a faculdade, mais ou menos, eu comecei a pensar isso em relação às amizades. Então, eu penso ali, quem que é a galera ali da faculdade que eu vou colar para fazer trabalho e andar junto, e que é a pessoa ali, a galera mais saudável, assim, energeticamente e tudo mais, né? Então, desde o início, eu já procuro identificar esses grupos para poder ter melhores acoplamentos mais sadios, ter melhores interações, ter mais resultados, né? Não quer dizer que eu não vou assistir ninguém, não vou, sei lá, não vou sujar as mãos, pessoa ruim, sai daqui e tal. Depende, né? Tem vezes eu tenho que ver se eu tenho gabarito. Tem vezes que é esse caso. Tem vezes que é esse caso. Tem vezes que, eu não tenho gabarito para ajudar fulano, então se eu ficar perto, não vou ajudar em nada. Mas tem vezes que você pode, dependendo da situação, você pode ajudar, né? Sim. Mas aí você tem mais discernimento para ver, né? Escolher os acoplamentos que você vai fazer, os ambientes que você vai frequentar. E isso foi um antes e depois para mim, em termos de qualidade de vida, né? E acho que a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o parapsiquismo, você tem mais banca para lidar com essas assimilações no dia a dia, que a Anne comentou. Você acaba não sentindo tanto. Antes eu ficava de cama 3 dias, agora eu fico só 1. Uau, estou melhorando. Antes eu acoplava e já me dava uma dor de cabeça, assim, enxaqueca, que eu tinha que tomar não sei quantos remédios. Hoje em dia me dá só um desconforto assim, na testa. Então, com o tempo, você vai ganhando esse mitridatismo. E é bem interessante em relação à IVEX, né? Que você vai tendo mais recuperação de cônscio, você vai tendo mais lucidez e você começa a trazer essa manifestação mais madura que a gente tinha antes de vir para essa vida intrafísica, né? No extrafísico, a gente começa a trazer isso, né? A se manifestar mais como consciex. Eu acho que esse é um dos principais propósitos ali, né, da IVEX. Se manifestar como consciex, né? Mas também com viés interassistencial, né? Acho que por aí. Uma coisa que isso tá comentando me lembrou que tanto você quanto a Anne comentaram do parapsiquismo técnico, né? Da pessoa, assim, conhecer os fenômenos, ela lê sobre os fenômenos e conhecer sobre os fenômenos. Aí eu fiquei pensando aqui que uma coisa também que isso ajuda muito é a pessoa entender os fenômenos mais sutis, né? Porque, por exemplo, se a gente levar em consideração o que é mostrado de fenômenos parapsíquicos nas mídias, né? Por exemplo, nos filmes, você vai ver aqueles fogos de artifício, assim. Porque a pessoa vai... Você vê, por exemplo, você assiste um X-Men da vida. No X-Men, a Jean Grey lá, ela move os objetos, move caminhão, move não sei o quê. Aí você vai ficar assim, nossa, se eu tiver uma telecinesia, eu vou mover o mundo. Assim, a Matilda, né? O filme da Matilda. Esse era meu filme favorito. Eu estava comentando que eu adorava. Eu gostava também, eu gostava. Mas, normalmente, nesses filmes, quando a pessoa tem o parapsiquismo, já é a parapsiquismo, assim, super avançado, que dificilmente a pessoa vai ter. Claro, tem algumas pessoas que podem até ter, mas dificilmente a pessoa vai ter nesse nível, né? E aí, quando a pessoa começa a estudar um pouco mais, ela vê que tem fenômenos que são mais sutis, que ela pode ter, né? Por exemplo, a telepatia, às vezes, ela não vai ouvir uma voz tão clara na cabeça dela, mas vai ser uma ideia que ela vai perceber. A lateropensenidade, que a gente chama, né? Sim. Aqui você que falou é muito comum. Parapsiquismo avançado,
Mas aí depende, né? Porque às vezes nesses filmes a pessoa domina alguma habilidade ou competência parapsíquica, mas não necessariamente ela domina o próprio equilíbrio íntimo, né? A própria eutimia, tranquilidade ali, né? Então a pessoa, apesar de ter um parapsiquismo que ela Mais desenvolvido. desenvolvida, ela não Geralmente, acaba não sendo tão avançada. geralmente o que mostra nos acha? filmes são que a pessoa fica meio destrambelhada, né? Ela não tem equilíbrio desses Exatamente. poderes, vamos dizer assim, né? Que a gente chama aí da questão do parapsiquismo, né? E até complementando, né, essa questão dentro do que é mostrado na cultura, né? Dentro do cinema, é que sempre eles nunca associam esses poderes, vamos dizer assim, do parapsiquismo a que é normal qualquer pessoa ter. Não é inerente ao ser humano. Sempre Né? os Sempre especiais. Sempre existe alguém assim, ó, ou uma pessoa, um sujeito ou um grupo que são pessoas especiais ou específicas que detêm aquele poder, aquela habilidade, né? Ou é colocado diferente, como dom também. como dom, que é diferente de todos, né? Que todos não existe, na grande maioria, ninguém tem aquele poder, somente aquelas pessoas, aquele grupo, Eu nunca né? tinha Determinada reparado nisso, característica, mas é né? verdade. Então, assim, falta até, assim, pensar, né, assim, a gente ressignificar, repensar sobre isso, né? Quem for produzir conteúdos assim, né? De ver que isso é uma coisa inerente. que é da área. E aí, Mas é o futuro do cinema aí da Conscienciologia, né? A gente trabalhar essas questões, de que o parapsiquismo ele é inerente a todos. Sim, Né? mas assim, uma coisa interessante, a gente tava falando de parapsiquismo avançado, mas ao mesmo tempo, às vezes aquele parapsiquismo mental somático, que é muito mais sutil, pode ser muito mais avançado, que às vezes aquela Verdade. inspiração, né, inspiração que vem, às vezes aquela ideia, às vezes vai vir uma ideia muito diferente, que vai mudar a tua forma de ver as acho que o do coisas. Emanuel é assim, né? Aí o processo de escrita, inclusive é isso, né, Né, Manuel? Como que é o Manuel? seu parapsiquismo? Não, peraí. Emmanuel. Um monte de cada vez, vamos lá. O Como seu é que é? parapsiquismo é Como mais funciona? isso, né? De criatividade, de inspiração, de associação de já, ideias. então, Não é né? não? Então conta pra nós. O meu parapsiquismo tem um histórico aí, né? Então, desde pequeno, assim... Assuma, Emanuel. Assuma, Emanuel. Não, calma, vamos lá, vamos por partes, né? A questão do meu parapsiquismo, né? Desde pequeno, logo quando, enfim, meu pai começou a fazer esse trabalho com a gente, de interagir com a gente, logo quando iniciou a Conscienciologia com ele lá, né? Eu comecei a ter comecei assim a estimular, né? Assim, começou a estimular para mim mesmo, né? Talvez até uns amparadores, não sei, a questão da clarividência, né? Então é algo que eu tinha muito forte durante a infância, até os meus 10, 11 anos ali, né? A questão da clarividência. Então eu ouvia muito fácil os consciex, né? Mas você tinha medo ou era Não, assim, na boa parte dos contextos, do que eu lembro, né, do que os meus pais me falam, né, que eu não tenho memória desse período aí, né, então o que eu tenho, assim, de informação é o que eles passavam para mim, o que eles passam para mim, né, o que eles falavam, né, principalmente a minha mãe, que eu via muito a consciex, que eu relatava, tem fulano ali, tem um fulano ali perto da parede, do quarto, da sala. Você achava que era uma pessoa? Achava que era uma pessoa, né, apontava. Então tu era um fofoqueiro ali, né? Mas aí minha mãe e meu pai olhavam, não tinha ninguém e tal, mas assim, a gente levava ali, né, porque, enfim, meu pai já estava na Conscienciologia nesse período, né, então eles já estavam por dentro do contexto, né, tanto meu pai e minha mãe entrou logo em seguida, né. E daí, a partir da pré-adolescência, aí começou nem tanto essa questão da clarividência, foi se desenvolvendo mais a questão da projetabilidade lúcida, né? Nem tão lúcida, né? Eu tive boa parte dos fenômenos de experiência fora do corpo foi semiconscientes, né? E era espontâneo ali? Espontaneamente, ou você direto, quase todo dia, toda semana, nesse período da pré-adolescência ali, dos meus 12, 13, até os meus 17, 18 anos, né? Eu tinha ali recorrente direto, sempre experiência fora do corpo. Escorregando para fora do corpo. Então eu vejo assim, que foi uma época que eu acho que até os amparadores, né? Vamos dizer assim, os amparadores deram um reforço, né? Fizeram uma extrapolação em mim ali para ver se de repente mudaria alguma coisa. Acabou não mudando, né? Então eu levava muito na brincadeira, na fantasia, né? Então eu usava esses momentos de experiência fora do corpo semi-consciente, às vezes para, sei lá, ficar pensando besteira, para volitar, para querer, enfim, fazer coisas que não, como dizia assim, não tinha um viés assistencial, né? Às vezes, um desperdício total, né? Então, meus 17, 18 anos, aí parou. Né? Então, hoje eu... Teve um recesso, um recesso projetivo. O recesso projetivo tá mais ou menos até hoje, né? Aí, então, assim,
quando eu cheguei aqui, né, de mudança aqui para Foz, né, tive contato aqui com as instituições e tudo, né, com o próprio Valda, das setores, então assim, eu fui vendo, tendo essas informações de que realmente é comum nesse período de idade, né, para muitas crianças, jovens, pré-adolescentes, ter esse período, vamos dizer assim, mais aflorado, né, parapsíquico, das experiências projetivas, né, e depois dar uma parada para ver se a pessoa ali, né, vamos dizer assim, ela vai por ela própria, pelo esforço dela, estudar, praticar as técnicas projetivas, né, que existem dentro do Tratado de Projeciologia, por exemplo. Que tá aqui, né? Pois é, bem lembrado. Temos o tratado aqui na nossa mini biblioteca do podcast aqui. E daí, basicamente é isso, né? Então, assim, eu estou num processo que, vez por outra, esporadicamente, não é mais recorrente, mas é esporádico agora, né? Que eu tenho experiências projetivas mais num viés da semiconsciência, né? Mas que eu preciso agora trabalhar, né? Então tá na minha pauta ali de reciclagens e coisas a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas dentro do parapsiquismo, né? E atualmente, então, você acha que... Atualmente está mais assim, a questão de percepção mesmo energética, né? Então eu percebo muitas sinalética, que é tipo uma espécie de sinal que você sente corporalmente, né? Ou pelo menos mentalmente, né? De que alguma coisa tá diferente ali, que chegou para você, né? Tipo um zumbido no ouvido. Um zumbido no ouvido, ou às vezes vem uma clara audiência, né? Que você escutar vozes, escutar alguém ali, uma sensação de uma presença que chegou ali, né? Você percebe pelas suas energias. Você percebe que você está pensando diferente, né? Exatamente, pensando diferente também. Então tá muito nessa atmosfera agora, né? Das percepções mais energéticas nesse sentido. Mas né? eu fiquei curiosa, isso que a Lara perguntou para você, porque você trabalha muito com essa questão da criatividade. Você percebe esse processo do parapsiquismo na criatividade? Sim. Como sim. que é mais isso? ideativo, tudo? Sim, então, tá muito nessa questão das percepções energéticas e pensênicas também, né? Dos pensênios, né? Os pensamentos, sentimentos e energias. Então, quando vem para mim, quando eu estou trabalhando em algo ali, né, pró-evolutivo, né, seja na escrita de um artigo, seja trabalhando em alguma coisa, algum produto artístico, né, audiovisual, né, pró-evolutivo, aqui dentro da Conscienciologia, me vêm realmente as ideias, né, me caem ali as ideias de algo que eu possa fazer diferente dentro daquele contexto, uma ideia de uma palavra, uma expressão, né, específica. Então, realmente me vem muito nesse campo vamos dizer assim, da pensenosfera, né? Dentro da atmosfera dos pensenes. Né? Eu tenho até uma pergunta para fazer, porque em relação a INVEX, dos coadjuvantes é essa conexão com o amparo extrafísico, né? Então, desde jovem, se você começar a desenvolver o parapsiquismo e principalmente esse abertismo para a conexão com uma consciência ali que vai te ajudar, te amparar, né? Te ajudar a pensar melhor, a você ter insights, a rememorações, enfim, no dia a dia, isso ajuda demais, porque você acaba, sei lá, desafogando, né? Saindo um pouco dessa pressão, desse rolo compressor da vida intrafísica. Aí você tem essa facilidade, exatamente, né? é a rotina útil, né? Como é que foi para desenvolver isso? Porque é um negócio que eu tenho dificuldade ainda. Não, tem coisas que são, eu vejo assim, que são inatas, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma, né? É inerente a você e já vem contigo, né? O pacote ali, né? É o pacote, o combo intrafísico quando você ressoma, né? Você já vem com certas habilidades, algumas a mais, né, do que outros, por exemplo, né? Então, comigo me veio muito essa questão da parte ideativa, da parte das ideias, que os operadores veem ali com uma conexão mais fácil, né? Vamos dizer assim, para se conectar comigo, né? Através das ideias, das energias, né? Mas como então, é que foi atualmente pra você mapear esse negócio da sinalética, assim? Como que foi, assim? Então, através das percepções, né? Percepções principalmente físicas, né? O que eu vejo que hoje, pelo menos atualmente, nesse momento, né? De desenvolvimento para mim, eu sinto muitas sinaléticas somáticas, né? Que a gente chama, né? Que são as sinaléticas mais... são mais assim, inerentes ao soma, né? Ao corpo físico, né? Uma coceirinha, existem vários tipos de sinaléticas, né? Vale a pena a gente falar que existem as sinaléticas somáticas, existem as mais mental-somáticas, né? Que são mais no campo das ideias, que eu também tenho, né? Muito quando eu estou trabalhando em alguma coisa, né? Um artigo, uma escrita, né? Ou um produto, enfim, dentro do meio audiovisual, artístico, mais pro-evolutivo, né? Aí me vem essa sinalética mais mental-somática, que é a ideia em bloco ali, né? Como a gente chama, né? Aquela ideia no combo, né? Vem única ali e você entende todo o contexto, né? Mas no dia a dia é mais o somático. Então eu percebo que grande parte das sinaléticas é de processo de consciências, né? De consciências extrafísicas mais doentias, que precisam de assistência. Então é a velha e conhecida, né? Entre nós aqui, da campainha do ouvido, né? Então bate ali a campainha do ouvido, né? Aquele pi, né?
Eu já percebo ali, sempre a grande maioria, pelo menos, sei lá, 95% dessas sinaléticas que eu sinto é de consciências, né? Consciências que estão doentias. Então, se a partir daquele momento eu não trabalho as energias, não exteriorizo, questão de minutos, aí pouquíssimos minutos já começa a sentir aqui, uma dorzinha aqui, aí vai irradiando, aí o trapézio aqui, os ombros, né? Vai subindo, aí se eu deixar a coisa levar, aí vira uma enxaqueca, por exemplo, que você já teve, né? Aí, assim, aí é só remédio, e eu ficar ali de convalescência ali, né, de molho na cama, até, vamos dizer assim, passar a noite, pegar no sono para passar no dia seguinte. Então não é o ideal, né, pra gente fazer isso. O ideal é esperar chegar nesse ponto, né? O ideal é a gente sentir um negócio, já vai ali, se tiver no, sei lá, um local público, né, um trabalho, um contexto profissional, vai no banheiro, trabalha as energias, exterioriza, né? Porque de uma forma você já está fazendo assistência ali, né? Você já está encaminhando ali já está ajudando de alguma forma aquelas consciências. E para quem pratica já a TENEPS, né? Aí já fica no campo energético ali para fazer assistência, né? Logo em seguida. Mas não é o meu contexto atual. É interessante que o professor Valdo, né, traz até naquele livro Urbanizados, aquele tratado, que como se tivesse... que você fazer assistência... é você, né, não olhar para o que a consciência te aborrece, ou a consciência te aborrece, mas o que é as carências dela. Então, também tem a ver com o nível de suportação daquele desconforto, e ele traz um conceito que eu achei interessante, que é escala de lotação interassistencial. Então, qual que é a quantidade de consciência que você aguenta na tua psicosfera? Pois é. Nossa! Eu vejo assim, se tem um amparo ali... Isso é bem interessante. Se tem um amparo ali, às vezes, mais frequente, né, para ajudar, às vezes ele ajuda nessa questão, né? Se tem uma demanda muito grande, às vezes dá uma segurada ali, às vezes, né? Para não encher demais e te saturar e dar uma pira, né, na sua cabeça ali, no seu holossoma de uma maneira geral, né? Mas a gente vai, tipo, acho que qualificando para aguentar cada vez mais, né? Porque daí é o caso da pessoa chegar depois... né? Que ela falou e aí aqui, chegar, por exemplo, naquela que a gente fala da UFIEX, que é a Oficina Extrafísica, né? Pessoal, então que aí a pessoa ela tem ali como se fosse um para-hospital, né? De atendimento na consciência. Quando chega ali, já vai direto, né? A consciência já vai direto para o UFIEX. É o nosso sonho de consumo, né? Sim, uma das metas de quem aplica INVEX. E é interessante isso que a gente está conversando, porque dá para discernir bem, né, diferenciar o que é a inteligência parapsíquica, quando você utiliza, né, essas habilidades de forma lúcida, você está consciente, você tem o poder de decisão em relação a isso, para aquela mediunidade passiva, que é o que muita gente na sociedade se encontra, né? Às vezes as pessoas têm parapsiquismo, têm medo ou não quer mexer com isso, e fica vivendo a vida sendo passivo ali de todos esses fenômenos. E muitas vezes isso prejudica a qualidade de vida dela. Ela acaba tendo mais doenças, dorme mal, fica sem apetite, igual a fica com várias dores no corpo, né? Porque esse processo de discar a consciência, dá acidente, eu acho a coisa quebra, entendeu? Tem todas essas coisas, né? Mas eu acho que uma das coisas piores é a pessoa ser influenciada e ela não saber. Que é uma das coisas que mais acontece, né? Aquele assédio de ideias, quando a pessoa ela tem alguma ideia de fazer alguma coisa que não vai ser legal, assim, vai prejudicar uma outra pessoa, vai prejudicar um grupo. Aquela ideia não foi dela, mas ela não sabe, porque... ela acha que é dela, naquela começou ela acha, exato. O professor Valdo falava que a maior doença do mundo é o assédio, né? Isso é característico desse livro que a nossa amiga Anne tá aí, eu até trouxe um livro que eu recomendo Teoria. muito que vocês, né, leiam, que é esse aqui, Superação da Labilidade Parapsíquica, da Lilian Zolé. Porque realmente, assim... né, é a labilidade. Labilidade nada mais é do que essa oscilação, essa falta de lucidez, né? Com relação ao que chega ali para você extrafisicamente. A labilidade tem a ver com a pessoa que ela é parapsíquica, ela é sensitiva, só que ela fica oscilando muito no humor dela, ela oscila muito né, nesse sentido da assimilação, não consegue desassimilar direito. Então, tudo por conta dessa influência, né, extrafísica, que ela acaba não conseguindo lidar muito bem, né, de forma inteligente. Que até foi o que eu comentei, né, que acontecia comigo na adolescência. Eu ia num tal lugar, aí ficava assimilada, aí toda estrupiada. Já saía alterada. Toda estrupiada. Tinha muita oscilação de humor, muita coisa assim, então... Ficava mais reativa, Ficava mais reativa. Isso é muito interessante também, até pra gente aprender a diferenciar o que é algo físico, no seu corpo físico, e o que é algo que é parapsíquico, né? Então, às vezes, acho que a gente tem muita mistura aí, né? Sim. Por isso que é importante você conhecer como funciona seu corpo,
estar com os exames em dia e tudo mais, porque às vezes você pensa, nossa, eu tô me sentindo desmotivada, acho que eu tenho que trabalhar mais energias e tal. Aí você faz seus exames, você tá com a vitamina D lá embaixo, a vitamina B12 super abaixo do normal, você tá com sintomas ali de depressão e você acha que você tá precisando trabalhar mais energias. E às vezes é o contrário, às vezes você está bem fisicamente, mas as influências que você tem, as coisas que você sente, são questões energéticas e parapsíquicas, né? Então, quanto mais a gente se conhecer e se pesquisar, tanto do âmbito físico como parapsíquico, enfim, a gente conhecer nossos veículos de manifestação, de forma separada, assim, a gente consegue entender melhor como eles funcionam na forma integrada, né? Então, para ir finalizando aqui nosso bate-papo hoje, vamos fazer um jogo rápido, que cada um vai falar um benefício aí do desenvolvimento do parapsiquismo. Não pode falar repetido, hein? E quem vai começar... Já falamos vários aqui. Não interessa, quem vai começar é a Jéssica. Fala então, aí. Eu acho... Igual comentei, assim... Bem eu rápido, acho que... jogo rápido. Nossa, não me apresse, calma. Emanuel. Hã? Eu já perdi minha vez, olha isso. Recapitula aí direitinho. Como é que é o negócio? Cada um vai falar um benefício do desenvolvimento do parapsiquismo na juventude. Então, eu acho que a gente já comentou a questão da pessoa ter um melhor bem-estar. Melhor bem-estar. Melhor bem-estar? Pronto, já perdi o resto. Não, melhor bem-estar, depois vai voltar. O microfone aqui com a caneta, né? Deixa eu pensar aqui. Nossa, Quer que eu passa aí. Então, eu vejo que o processo da recuperação de cons antecipada, porque a pessoa consegue, né, recuperar o que ela é enquanto consciente e se manifestar mais aqui nessa dimensão Perfeito. Eu vou falar rigidez, né, de pensamentos, sentimentos e energias. Jéssica, mais um. Então, eu acho que essa questão da pessoa, ela saber o que é dela, saber o que é do outro. Discernimento. Boa. Emanuel. A autolucidez multidimensional, né? Você tem a consciência total saber ali. O que está acontecendo. Multidimensionalmente, né? Que existe ali, a partir do parapsiquismo, você vai ver que existe outra realidade além do físico que vivemos aqui, né? Boa. Enfim, e no geral a gente consegue ajudar mais a nós mesmos e aos outros, né? Em termos evolutivos. Então, se você gostou aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, siga nosso canal, siga nossas redes sociais, nos acompanhe aí no podcast Inteligência Evolutiva e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Até depois, gente. Até a próxima.